Oi, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula. Como eu disse para vocês, eu irei gravar as aulas para os alunos que não conseguiram e não deram para assistir a nossa aula de história nas terças-feiras. Eu estou gravando essa aula de conteúdo para esses alunos que não conseguiram assistir a aula. Mas também aquelas pessoas que querem reforçar o conteúdo e querem rever o que a gente viu durante a aula, esse vídeo é destinado a vocês também. Então, hoje é a nossa segunda aula do ano letivo. Sim, eu estou muito feliz porque a nossa primeira aula eu gostei bastante, assim, muitas pessoas me deram um retorno se apresentando para mim, eu fiquei muito feliz com isso. E poder conhecer vocês e poder estar junto com vocês nesse ano e seguir junto nessa caminhada é uma coisa muito boa. E eu fico muito feliz de ver vocês insistindo nisso e tentando cada vez mais. Então, hoje a gente vai para a nossa segunda aula. A nossa primeira aula, como eu disse para vocês e como foi dito, a nossa primeira aula foi mais de apresentação, onde a gente se apresentou, conheceu um pouco mais a realidade um do outro nesse momento de pandemia. E assim, eu acho que é uma coisa muito importante a gente se conhecer, vocês me conhecerem, eu conhecer vocês e vocês se conhecerem também. Eu acho que é uma coisa que dá mais sentido para o que a gente está fazendo. E então, hoje é a nossa primeira aula de conteúdo, assim, e hoje eu quis preparar uma aula um pouco diferente. Antes de trabalhar alguns fatos históricos e trabalhar com vocês algumas coisas, alguns acontecimentos históricos mesmo, eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente entender o porquê que a gente estuda história, o que é história e por que a gente está estudando isso aqui na escola e qual que é a importância disso da gente estar estudando. Então eu preparei uma aula para a gente ter, que é uma aula sobre introdução à história. A gente vai discutir um pouco sobre o que é a história, o que faz a história, quem faz a história. E isso é um pouco do que eu preparei para a gente. E a gente vai começar essa aula de hoje com introdução à história. Uma coisa que é muito interessante da história é que, para a gente entender um pouco o que ela é e o que ela faz, é importante a gente ir para a origem da palavra história. E a palavra história ela é de origem grega, e na Grécia Antiga, os gregos antigos, eles usavam essa palavra com significado de investigação, aprendizagem. E ao longo do tempo, essa palavra história e o que a história faz, sofre diversas mudanças. Assim. Então é muito bacana a gente poder estudar e entender o que é a história antes da gente começar a entender alguns fatos históricos que ajudam a gente a entender muito mais isso. Para a gente começar, a gente vai começar falando o que é a história. E uma coisa que é muito bom a gente trabalhar é com que outras pessoas já falaram sobre esse assunto. E tem um historiador francês, que ele é muito famoso, e ele fala uma coisa muito interessante sobre o que é a história. Esse historiador ele tem o nome de Marc Bloch, e quando ele foi perguntado sobre o que é a história e o que é a história, ele foi perguntado sobre o que é a história, ele disse a seguinte frase: a história é a ciência que estuda a ação dos homens no tempo. Quando a gente olha para essa frase que ele fala para a gente, ela é muito interessante, porque eu acho que ela define muito bem o que é a história. A história ela é a ciência que estuda tudo que o homem fez ao longo do tempo. Todas as ações que o homem teve ao longo do tempo, a história se volta para estudar. Então, tudo que as pessoas fizeram no tempo, a história estuda. E como que a história estuda essa ação do homem ao longo do tempo? Tudo que o homem faz no tempo e todas as coisas que o homem constrói, ele deixa vestígios. E esses vestígios são os instrumentos e o que possibilita com que a gente estude o passado. E aí esses vestígios que o homem deixa ao longo do tempo, a gente chama de documentos históricos, documentos e fontes históricas. Ou seja, a história é a ciência que estuda tudo aquilo que o homem fez ao longo do tempo. E para estudar o que o homem fez ao longo do tempo, a história se utiliza dos vestígios que esse homem deixou ao longo do tempo. E esses vestígios a gente dá o nome de documentos e fontes históricas. Os documentos e as fontes históricas, elas são tudo aquilo que o homem fez, pensou, construiu ao longo do tempo. Então, tudo aquilo que foi feito pelo homem no tempo pode ser um documento e uma fonte histórica que ajuda a gente a recontar a história do tempo e ajuda a gente a entender a história mesmo. Hoje em dia, uma coisa que é muito interessante é que o fazer história e o entender o que é história, ao longo do tempo também muda. Antigamente,
para uma história um pouco mais antiga, a história considerava que só era história aquela história feita dos grandes fatos. Então só era história aquela história de guerras, de grandes acontecimentos, e a história que importava para essa perspectiva de história que havia era só a história dos generais, dos grandes homens. Os soldados, as pessoas comuns não importavam, assim, porque essa antiga história não considerava que o que essas pessoas faziam marcavam a história. E hoje em dia a gente tem uma nova história. Que o que essa história ela acredita? Ela acredita que qualquer coisa pode ser um documento histórico. Uma carta, um diário de um adolescente, uma revista, um jornal, memórias, lembranças, tudo isso, hoje em dia, a história acredita que são documentos e fontes históricas. Então, tudo que foi deixado pelo homem nos ajuda a recontar as coisas do tempo. Isso é muito interessante, porque a história, ela, igual eu disse com vocês, e a gente está estudando aqui, a história é aquela ciência que estuda o que o homem fez ao longo do tempo. E para estudar isso, ela usa desses documentos, dessas fontes. Então, tudo que foi feito e tudo que foi deixado pelo homem pode ser um documento, uma fonte histórica. E isso é muito interessante. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Alguns exemplos assim nítidos de documentos e fontes históricas. São pinturas. Essa pintura que eu trouxe para vocês é uma pintura muito famosa. Não sei se vocês já viram. É uma pintura de Michelangelo, que ela chama A Criação de Adão. Essa pintura ela é uma fonte histórica. Por que ela é uma fonte histórica? Porque ela nos ajuda a entender o tempo que ela foi feita. A tinta que foi usado nela, a técnica que foi usado nela, tudo que foi feito nela nos ajuda a entender melhor qual que era o tempo que ela foi feita. Outras coisas também são documentos e fontes históricas. Objetos. Objetos são documentos e fontes históricas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma máquina fotográfica de 1940, que essa máquina, o fato dela ter sido feita dessa maneira, o fato dela ser assim, nos ajuda a contar e reconstruir a história dessa época que ela foi feita. Isso é muito interessante. A gente estuda a história através das coisas que foram deixadas pelo homem, através dos vestígios. E os vestígios podem ser não só coisas materiais, como pinturas e objetos. Eles podem ser memórias também. As memórias, as lembranças, elas são objetos que a história usa também para recontar as coisas ao longo do tempo. Eu trouxe alguns outros exemplos para vocês. Eu trouxe exemplos de roupas, coisas que às vezes a gente nem pensa que pode ser objeto da história e uso da história. As roupas, elas são um exemplo de uma cultura da época que ela foi feita. Igual essas roupas, elas são roupas inglesas de 1888 e de 1890. O fato dessas roupas, se eu não me engano, elas são recriações. Então eu não sei se elas são do período mesmo, mas elas são recriadas iguais às do período. E essas roupas, elas nos ajudam a entender um pouco sobre aquela sociedade, o tecido que elas foram feitas, as coisas que compõem elas, por que elas são assim, por que naquela época eles usavam as roupas dessa maneira. Então até roupas nos ajudam a recontar o tempo o tempo histórico e o tempo que a gente vive. Outro exemplo que eu trouxe para vocês também são as moedas. Moedas que são coisas tão simples às vezes que a gente olha e que a gente está tão acostumado, são coisas que contam muito uma história. Eu trouxe algumas moedas romanas e essas moedas romanas elas ajudam também, como todas essas outras coisas, a entender melhor o tempo que elas foram feitas. Isso é muito interessante dos documentos, que hoje em dia a gente encara que tudo pode ser documento. Então a história, ela não é só feita pelo historiador, ela não é só feita pelos grandes pensadores. A história ela é feita por todo mundo, por mim, por vocês. Tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente toma, tudo que a gente marca a história. E nós somos os principais personagens da história. E a história estuda a ação que o homem fez no tempo. E as ações que a gente faz hoje em dia marcam o tempo também. Então, isso é muito interessante a gente ver. Então, até aqui a gente estudou que a história é a ciência que estuda tudo que o homem fez ao longo do tempo e que para estudar isso ela usa de fontes e documentos históricos. E esses fontes e documentos históricos são os vestígios que o homem deixa ao longo do tempo, que podem ser qualquer coisa pode ser um documento histórico, pode ser algo que nos ajuda a recontar a história do tempo que aquilo foi construído, foi feito, foi pensado. E um outro elemento importante da história é a gente entender quem que é o historiador. Porque isso é um elemento bem importante e central da história. Assim.
O historiador, ele é o profissional formado em história que usa dos documentos e das fontes históricas para entender, discutir e analisar aquilo que foi feito pelo homem ao longo do tempo. Então essa é a função do historiador. O historiador ele propõe questões, ele propõe pensamentos sobre e na maioria das vezes esses pensamentos vêm de questionamentos dele mesmo, assim, coisas que o incomodam e ele quer estudar e tudo mais, e ele utiliza dessas fontes históricas que a gente acabou de citar. E tudo pode ser fonte para o historiador, tudo pode ser fonte, tudo na história pode ser fonte. Isso é muito interessante. Então o historiador é esse profissional formal que é formado em história, que usa desses documentos para entender melhor as coisas ao longo do tempo. E o trabalho do historiador ele consiste em interpretar as experiências humanas através dos registros deixados pelos seres humanos ao longo do tempo, através desses registros que a gente comentou que são essas fontes históricas. Outra coisa que a gente tem que entender na história, que é uma coisa central também, que ao olhar para as fontes históricas com a finalidade de entender os acontecimentos, o historiador e todos nós sempre nos deparamos com o tempo. O tempo na história é um dos elementos principais. Como eu disse para vocês, os elementos fundamentais da história são a ação do homem no tempo, o que o homem no tempo fez, os documentos históricos, que é aquilo que o homem deixou, aquilo que foi deixado pelo homem, e o tempo. O tempo ele é fundamental, porque é a partir dele que a gente consegue estudar o que o homem fez. E a partir disso, o tempo é um dos elementos centrais na história. Assim. E a forma de entender o tempo, ela muda também. Isso é muito interessante. A forma de entender, de contar e de perceber o tempo, ela muda. Antigamente, em sociedades mais primitivas, onde a agricultura era a principal fonte de renda, é a principal fonte de tudo, o tempo ele acompanhava muito a agricultura, então era um tempo muito de ciclos de agricultura. Então, na maioria das vezes, o tempo ele era contado de forma diferente, porque o tempo acompanhava o sentido da natureza. Hoje em dia, a forma de tempo que a gente usa e que é mais utilizada pela gente é o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo que a gente usa no nosso dia a dia, que marca todos os nossos dias. É o tempo do calendário, que é aquele tempo onde cada ano é dividido em 365 dias e cada dia tem 24 horas, e dessas formas os dias vão acontecendo um após o outro, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Então o tempo cronológico é esse tempo que segue uma linha cronológica mesmo, uma linha de um dia após o outro, um acontecimento após o outro. Esse é o tempo que é mais usado pela gente. E isso é muito interessante da gente perceber, que a história ela é uma construção. A história não é algo dado. A história é construída. Diferente de outras coisas, igual a matemática, que 1 mais 1 é 2 e 1 mais 1 sempre vai ser 2, na história as coisas são construídas, elas não são dadas. Elas não são fatos certos, 100% certos e exatos. Então isso é muito interessante. Você vê que até a questão do tempo, a contagem do tempo e tudo que envolve o tempo muda conforme as sociedades mudam e conforme as culturas mudam. Hoje em dia, um exemplo disso é na China, que o calendário da China é totalmente diferente da gente, a forma com que eles contam o tempo é totalmente diferente da gente. Então, é uma outra forma de lidar com o tempo. A partir disso tudo que a gente viu aqui, a gente viu que a história ela é uma ciência que estuda a ação do homem no tempo, que a gente é possível estudar essa ação do homem no tempo através dos vestígios que ele deixa, e esses vestígios a gente chama de documentos e fontes históricas. A partir desses documentos e fontes históricas, o historiador ele reconstitui partes da história e ele estuda questões que ele mesmo propõe, questões que ele indaga. E outra coisa que é central nesse estudo e na história é o tempo que a gente viu. A gente viu que hoje em dia a gente vive esse tempo cronológico, que é o tempo que acontece um dia após o outro, um acontecimento após o outro. Essas são uma das principais funções da história, da gente entender o que é a história. O que a história estuda, o que a história faz, quem faz a história, tudo isso. Uma outra pergunta que é uma pergunta que eu sempre me deparo, que é uma pergunta que as pessoas fazem muito, que é o porquê estudar história. E isso eu acho que é muito interessante a gente começar a pensar logo na nossa segunda aula, porque um erro que a gente comete muito é falar que a história é só um estudo do passado. E isso não está totalmente errado, não. Mas também não está certo. Assim. Isso está muito incompleto.
porque a história ela é um estudo do passado para que nós possamos entender melhor o presente que a gente vive. Isso é um erro que as pessoas cometem muito, assim, é estudar a história no passado sem trazer ela para o presente. Que a gente tem que, porque para a gente entender o que a gente vive hoje, a gente tem que entender como que isso foi construído. Que um erro que a gente comete muito é achar que as coisas sempre foram como elas são. E não, isso não é verdade. As coisas são uma construção. Hoje em dia a gente vive num bairro que a gente vive, numa cidade que a gente vive, a gente tem hábitos alimentares, tem hábitos culturais que são frutos de uma construção. E é muito interessante a gente entender de onde que veio tudo isso, porque ajuda a entender até mais quem nós somos. Assim. Então a história ela é muito importante por causa disso. Porque a história não é só um estudo do passado, dos acontecimentos do passado. A história também é um estudo do presente, um estudo para entender melhor o presente, para a gente se entender melhor, para a gente se situar melhor. E isso é muito interessante a gente discutir nessa primeira aula. Então, essa foi a nossa primeira aula. Como eu disse para vocês no começo, toda aula eu vou gravar essas aulas para os alunos que não conseguiram ver a nossa aula síncrona. E também para aqueles alunos que querem reforçar o conhecimento. Então, vocês, com qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, qualquer questão, vocês podem me chamar, me mandar mensagem, que eu estou totalmente aberto, tá bom, gente? Foi muito bom, é muito bom dar aula para vocês e estar com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disposto, tá bom? Boa noite.